Paulo Costa, UFC 300 e Conor McGregor. Tudo isso no mesmo pacote, se caracterizando uma super luta, explodindo as vendas de pay-per-view pelo mundo inteiro, enterrando quem perde e levando para as nuvens quem vence. E essa daí, editor, por essa daí tu não esperava, né? Não, calma. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Sports, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Vamos chegar lá. Vamos fazer um entendimento de que várias e várias vezes, há alguns anos, o Paulo Borrachinha vem batendo na tecla de Conor McGregor, assim como eu sei que Charles do Bronx vem, o peso é bem parecido, e nós temos aí realmente diversos lutadores que basta o McGregor apontar o seu canhão de mídia e dinheiro, que ele pode escolher qualquer um de qualquer categoria para lutar contra ele. Isso a gente sabe. A escolha é dele para com o outro, e não de qualquer um para com o McGregor. Porém, o Paulo Borrachinha tem algumas coisas que são interessantes dentro dessa possível compra desse combate para acontecer no UFC 300, porque o McGregor ele está querendo muito lutar e o Borrachinha também. Mas calma, peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal. Vamos conversar agora um pouco mais minuciosamente sobre isso. Cara, eu quero primeiramente, antes da gente conversar sobre o Borrachinha entrar nessa possível loucura, os feitos do Conor McGregor em relação à transição corporal que ele consegue fazer. Ninguém acreditaria quando ele lutou contra o José Aldo, uma coisa que a gente está vendo aqui agora, que são, infelizmente para o Brasil, é uma coisa muito ruim, mas para quem ama MMA é maravilhoso de ver isso. Eu gostaria que talvez tivesse sido ao contrário, mas de modo geral eu achei muito louco o que aconteceu. Essa transição, a gente nunca imaginaria que o McGregor iria lutar contra um Nate Diaz, por exemplo, que a gente vai ver aqui também, com 77 quilos. A gente já escutou do McGregor dizendo que ele pode vir a lutar na 84 quilos devido ao tamanho que ele se encontra. Você já sabe aí quais são as últimas imagens dele. A gente passou há poucos vídeos atrás aqui no canal. Caso não saiba, pode ir no Instagram dele, que seja. Ele deve estar com uns 83, 84 quilos. Essa transição que ele veio fazendo, ele veio crescendo muito bem, foi devido ao tempo que ele deu para o corpo dele e a agressividade que ele deixou de ter na perda de peso, certo? E só quem realmente perde peso entende o que ele passava para chegar no ápice no dia da balança com 66 quilos. O cara tava uma caveira, todo mundo sabia disso. Dava pra ver. Depois ele veio, conseguiu fazer um trabalhinho um pouco melhor, conseguiu se adaptar e foi crescendo, até que um dia o cara foi lá e lutou contra o Nate Diaz, da 77, que tem 1,83 de altura. O McGregor foi lá, devia estar com uns 82 quilos no máximo, 83, e lutou contra o Nate duas vezes. A primeira ele espancou o Nate, só que ele morreu no gás. E a segunda ele fez uma luta de 5 rounds contra o Nate, que a gente está assistindo aqui agora. E o cara conseguiu espancar ele de tudo que é jeito e venceu o combate. E pra mim ele venceu sim. Tem gente que diz que não venceu, mas venceu sim. Cara, isso é algo louvável. E também tem um outro ponto que as pessoas não compreendem muito bem. Hoje, o McGregor ele não visa cinturão, ele não visa o tal do ouro e muito menos defender bolhufas nenhuma, nada. O que ele visa é fazer lutas que são icônicas e que vão ecoar por muito tempo, assim como a do Khabib Nurmagomedov e toda a criação, todo o hype, todo o sistema que foi gerado em cima desse combate. A gente tem também o sistema maravilhoso de Conor McGregor, que a gente está vendo aqui agora um pouquinho, e o desempenho estelar no boxe contra Ed Álvares, que muita gente dizia que ele não ia se dar bem. O McGregor chegou e cagou-lhe a pau o Ed Álvares. É um feito pra mim assim. Por isso que ele lutou contra o Floyd Mayweather, tá? Que fique claro, que fique especificado aqui. Nesse momento que o McGregor disse que
iria quebrar o Ed Álvares, assim como ele nocauteou o José Aldo. E ainda mais tendo um desempenho monstruoso não é na nobre arte porque é no MMA, mas assim, com as mãos, no boxe, dentro do MMA. Isso chamou a atenção do Floyd e também por causa dos números. Eu quero fazer uma pergunta. Qual é a probabilidade de McGregor ter enfrentado o Floyd, o que vocês achassem que isso ia acontecer, e qual a probabilidade que vocês sentem que pode acontecer do McGregor enfrentar este homem que vai aparecer na tela aqui agora? Pessoal, só vou interromper aqui para fazer você ganhar um dinheiro fácil, fazendo uma coisa que você já faz no seu celular. Assistir vídeos no TikTok, no Instagram, ver vídeos no YouTube e ver notícias ou matérias em sites. Tudo isso dentro do mesmo aplicativo, que ele inverte a situação de como que ele faz os pagamentos. Aqui você me paga para me assistir pulando os anúncios. Mesmo assim, você me paga ali alguns centavos para cada vídeo que você assiste comigo. E em outra plataforma é a mesma coisa. Só que aqui na nossa plataforma parceira é ao contrário. Eles pagam para você ficar dentro do aplicativo vendo vídeos ou vendo notícias. Eu, como eu falei, fico no esporte. E quem gosta de ficar vendo vídeos curtos de TikTok e de Instagram é a mesma coisa, só que lá inverte-se a maneira que eles utilizam a plataforma. Eles te pagam para você ficar lá e se acostumar a fazer o que você já faz no seu celular, só que dentro do aplicativo deles, que o link está aqui na descrição. E nós somos parceiros e temos aí um código para você se cadastrar e ganhar bônus de boas-vindas. Basicamente é isso. E agora, para finalizar, tenho aqui alguns Pix de retiradas de 100, de 50, de 20, de 5, de tudo mais, que eu, quando eu não estou usando meu telefone, eu deixo alguém navegando e assistindo tudo lá. E quanto mais hora você passar lá, mais dinheiro você ganha. Tem gente que vai ganhar R$10, R$5, R$2, R$15, 50, 100. Depende do tempo que você passar lá. É só se acostumar a fazer o que você já faz. Só que no nosso aplicativo aqui, parceiro, o link na descrição, com o código de boas-vindas para quem vier da CFX. Então clica. Não, acho que não tem para iPhone, infelizmente. Mas para Android tem. Então não perde teu tempo e faça seu dinheiro curtindo vídeos. Valeu. Que é o Paulo Costa. Eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Ah, Caio, tá delirando. Não, calma. Eu acredito que isso não vai acontecer. Porém, a probabilidade do McGregor enfrentar o Floyd era menor do que o McGregor enfrentar um Paulo Costa ou algum lutador que não seja 100% da luta agarrada. Esse é o grande toque desse vídeo, é o grande detalhe. O McGregor ele pode vir a escolher quem? O Islam Makhachev? Negativo, não escolhe. Primeiro que ele não quer perder para família do Khabib, como ele já perdeu, ele nunca faria isso. Segundo, ele vai pegar um cara de luta agarrada? Não vai. Ele nunca se deu bem na luta agarrada, não vai ser agora no ápice decrescente da carreira que ele vai escolher alguém para fazer isso. Logicamente, o boxe do Borrachinha com essa explosão toda, eu acho que o Borrachinha nocautearia o McGregor até de uma maneira tranquila, daria para se dizer. Acho que a velocidade, força, tamanho, explosão e violência do Borrachinha no boxe ali, que é a melhor arma que o McGregor tem, eu acho que não daria pro irlandês. Mas tu imagina se... Cara, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tu imagina se o Borrachinha vai, quando vê, sonda-se essa parada pra acontecer, meu irmão, no UFC 300. Seria uma parada muito bizarra, né? A gente tem a data que seria do 13 de abril de 2024. Teremos aí na T-Mobile Arena o tão famoso UFC 300, que com certeza vai ter surpresas inimagináveis. Isso eu tenho certeza, porque é um marco aí bizarro dentro do UFC, dentro do MMA, enfim. Paulo Costa, 32 anos, 1,82 de altura. Conor McGregor, 35 anos, 1,72 de altura. Olha, cara, é a mesma altura que o Nate Diaz, cara. Deixa eu ver aqui. Mesma altura que o Nate Diaz. Nate Diaz mais volume, bem menos força, né? Menos explosão, menos punch do que o Paulo. Mas tu imagina se o bagulho acontece.